Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Se Liga no Português. Eu fiquei alguns dias, eu não sei, acho que chega a mais ou menos uma semana, né, aí na virada do ano e tal, alguns diazinhos sem fazer postagem. Eu tive algumas questões de ordem pessoal para resolver e eu já vinha, inclusive, trabalhando nesse material, mas eu não havia postado para vocês. O que que a gente tem aqui? Eu fiz alguma garimpagem, busquei algumas coisas, eu tenho outros materiais também, né? A respeito de algo que ficasse bem próximo do conteúdo que a gente estava vendo, das classes gramaticais, das classes de palavras, para que a gente visse isso, o uso no dia a dia, nas resoluções de questões de concurso, né? Porque no início eu falei que muitas das coisas que a gente aprende sobre a língua serve para uma comunicação melhor, mas serve também para a realização de provas, serve para o aprendizado de escola e serve também para a gente ir melhorando o nosso conhecimento mesmo da língua. Então, dessa garimpagem que eu fiz, eu achei várias provas. Eu achei essa prova, salvo engano, ela é de nível médio, né? É escriturário do Banco do Brasil, carreira inicial, e tem um conteúdo bem denso de análise morfológica, de classes de palavras. São questões relativamente simples, para quem já está estudando há algum tempo e tal, mas que se você não observar exatamente a questão do contexto, do fragmento, do pedaço, da palavra ali naquele fragmento, naquele contexto, você não consegue resolver, tá? Basicamente, a prova de português, ela inicia com um texto, né, um texto para poder ser realizada a interpretação textual, e para essa interpretação é muito importante um conhecimento básico de classes gramaticais, né, para te dar ali um subsídio, uma ferramenta para poder conseguir raciocinar, fazer o raciocínio correto dentro do contexto e conseguir chegar à resposta certa, tá? Não tem nada de assustador, é bem tranquilo e é isso que eu queria mostrar para vocês, porque às vezes aquele divisor de águas entre uma oportunidade diferente de trabalho, de vida, né? De projeto de vida, de conhecimento que você quer, às vezes está muito mais próximo do que você imagina. E não é difícil a gente praticar, é um pouco de leitura, um pouco de prática, é um pouco de acreditar em você mesmo, né? Eu sempre falo isso, que a gente adquire conhecimento. E esse conhecimento adquirido, ele tem uma aplicabilidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse caso aqui desse recorte de questão de concurso público, a aplicabilidade do que a gente vai desenvolvendo, do que a gente vai conhecendo. Tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos de volta e espero que vocês gostem. E a frase que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje é Carpe diem quam minimum credula postero, que pode ser traduzida como aproveite o dia confiando o mínimo possível no amanhã. Eu acredito que essa é uma frase que faz muito sentido nos dias de hoje, principalmente depois desses anos que a gente vivenciou de pandemia, mesmo a pandemia já ter acabado há algum tempo, porque existe uma epidemia atual de ansiedade, né? De certa forma até compreensível, de muitas agitações, de muitas coisas, que no geral se traduz como ansiedades diversas, ansiedade financeira, ansiedade por ser melhor mãe, melhor pai, melhor aluno, melhor trabalho, por se melhorar, por conseguir fazer tudo da melhor forma possível, por pensar no futuro, por pensar por projeções mais no futuro, né? E essa frase, ela traz para a gente uma realidade. Quando fala assim, confiando o mínimo possível na manhã, é porque aproveite o presente, porque muitas das vezes quando a gente sente ansiedade e se projeta no futuro, a gente não está perdendo, de certa forma, apenas o futuro com a nossa ansiedade. Nós estamos perdendo também a trajetória do presente. E nós não sabemos qual é o tempo que a gente tem, ninguém sabe ao certo
qual é o tempo que a gente tem? É, isso é bastante complexo, não dá para entrar muito, porque senão a gente vai por um outro lado e eu não sei quem está me ouvindo nesse momento, se tem algum suporte psicológico, etc e tal. Mas o foco é aproveite o dia, aproveite bastante o dia. Confie o mínimo possível no amanhã. Isso é, se possível, nem tente pensar no amanhã, mas aproveite o dia de hoje. Por exemplo, nós vamos agora entrar no conteúdo, nós vamos ver esse conteúdo. Então não pense no conteúdo inteiro, nós vamos postar várias coisas aqui de gramática, de interpretação de texto, de conhecimento, sabe? Eu não sei quando que você está vendo essa aula, se está vendo no momento que ela foi postada, se está vendo bem depois. Não se preocupe com a aula número 300. Aproveite esta aula, saboreie esta aula, este momento e aprenda hoje, tá? Ah, eu não entendi, eu não aprendi. Nós vamos juntos, nós estamos juntos. Pode mandar questionamentos, leia também, tá? Pratique exercícios, tem vários diversos disponíveis na internet. Faça intervalos, respeite o seu momento mental, faça descansos mentais, mas saiba que o dia de hoje ele é muito importante. Seja ele 5 horas da manhã, seja ele 23 horas e 59 minutos. Esse dia de hoje é uma dádiva. Aproveite este dia. Amanhã nós vamos construir o dia de amanhã. Combinado? Então é isso. Então vamos aos poucos, que aos poucos a gente vai construindo juntos o conhecimento, tá? Então viver o presente de forma consciente, equilibrada, sem ficar naquela preocupação excessiva com o futuro. Eu sei que isso não é fácil, eu sou uma pessoa de personalidade ansiosa e eu acredito que mesmo daquilo que a gente mais necessita é que a gente tem que falar, tá bom? Então, vamos lá? Então, um abraço para vocês, né? Eu coloquei aqui um forte abraço, até a próxima, ainda não. Isso aqui foi um erro que eu iria colocar esse slide por último, eu preferi colocar ele antes, tá? Então, agora a gente vai trabalhar. Deixa eu verificar aqui as questões, tá bom? Reforçando, é uma prova do Banco do Brasil, né? Do ano de 2022. Quem quiser procurar na internet, é uma prova referente ao gabarito 4, tá? Prova do tipo A. E, de fato, como eu havia mencionado anteriormente, a organizadora foi a banca Fundação Cesgran Rio. Cabe ressaltar que é a mesma que fez o concurso, o primeiro concurso nacional unificado, concurso público nacional unificado do nosso país, né, do governo federal. Então vamos lá? Interpretação de texto, então tem bastante interpretação de texto e gramática. Conhecimentos básicos língua portuguesa. A história do método Braille. Adendo. Achei o texto maravilhoso, tá? Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível, mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Courbevoie, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo ele demonstrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar, com extrema perícia, celas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses depois afetaria também o olho direito. Aos 5 anos, o garoto estava completamente cego.
A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris, um colégio interno fundado por Valentin Haüy, 1745-1822. Além do currículo normal, Haüy introduzia um sistema especial de alfabetização, no qual letras de formas impressas em relevo, em papelão, eram conhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método Haüy não possibilitava. O de Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Haüy. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro eliminou os traços para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos, divididos em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinados de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Desculpa, pessoal, esse 5671 é para grafação, tá? Eu não observei isso. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala de aula, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. O Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre os sinais de relevo. Normalmente se usa a mão direita com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor, enquanto a mão esquerda procura o início da outra linha. Aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também a estenografia. A música. Braille, por sinal, era ainda exímio pianista e as notações científicas em geral. A escrita é feita mediante o uso da reglete. Na transcrição do texto, algumas coisas não ficaram boas, tá? Também idealizada por Braille. Trata-se de uma régua especial de 2 linhas com uma série de janelas de 6 furos cada, correspondente às células de Braille. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas finalmente, em 1854, ou seja, 2 anos após a sua morte, foi oficializado pelo governo francês. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, de 1808 a 1873, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato e o sistema se espalhou pelo mundo.
Em 1952, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para o Panteão em Paris, onde estão sepultados os heróis nacionais. Silvia Tênis, super interessante, disponível aí tem o site, tá bom? Então vamos às questões. Então aqui a gente tem a questão 1, é uma questão de interpretação de texto. Vamos ver? Diferentemente do método Barbier, o método de Howe A. Era conhecido como grafia sonora. B. Impossibilitava soletrar palavras. C. Possibilitava a escrita. D. Usava letras em relevo. E. Apresentava pontos e traços. Pause o vídeo. Volte ao texto e responda essa questão, tá? É uma questão assim que eu considero de nível fácil. Não precisa bater cabeça, basta voltar no texto que a resposta está bem claramente lá, tá? Então, questão 1. Diferentemente do método Barbier, o método Howe usava letras em relevo, como está lá no texto, tá bom? Então, essa é a resposta do método Howe. Diferente do método Barbier, o método Howe usava letras em relevo. Corresponde à letra D, tá? Vamos para a próxima? Questão 2. A partir da leitura do texto, olha, o próprio enunciado já te dá a dica de ouro para responder a questão. Então, precisa ter lido o texto, né? A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, pause o vídeo e responda. A. Começou a dar aulas quando atingiu a maioridade? B. Foi adotado por Valentim Howe depois da tragédia? C. Queria seguir o ofício do pai? D. Estudou com bolsa de estudos? Ou E. Trabalhava em celarias quando criança? Pause o vídeo. Responda a questão. Questão 2. Bom, então é a letra D. Estudou com bolsa de estudo, né? Se vocês lembrarem lá, no início fala que ele era um aluno brilhante. Embora ele começou os estudos, né? Ele sofreu um acidente bem pequeno, ele começou os estudos já cego, né? E ele se destacou muito e por isso ele ganhou uma bolsa de estudos, né? Ele ganhou uma bolsa de estudos em virtude do seu brilhantismo desde o início dos seus estudos, tá bom? Vamos para a próxima? Questão 3. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevos impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre cegos. No trecho, por meio do processo de coesão textual, coesão, fazer sentido, né? A expressão destacada retoma a grafia sonora, B, a ideia, C, um código de pontos e traços em relevos impressos também em papelão, D, ordens cifradas, ou é a mensagem. Pause o vídeo e responda a questão. Questão 3. Vamos lá. Gente, tem uma coisa, olha. Não quero induzir vocês. Quando vocês começarem a treinar questões, leiam muito, leiam desde o início, mas tem algumas questões que você lê a primeira vez e depois, para responder, você não precisa ler a questão toda, que você já consegue pegar, tá?
Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar só os dois últimos parágrafos, bastante atenção, olha. Mas como a ideia não pegou na tropa, não deu muito certo, não funcionou, né? Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema, que sistema? Esse sistema Barbier, essa grafia sonora, ele deu um nome no sistema, não de método Barbier, como a gente vai ver lá no texto, né? Mas ele deu um nome de grafia sonora. Então, que sistema é esse? O sistema de grafia sonora. Então, às vezes, é só a gente perguntar para o próprio texto e ele dá a resposta. O sistema? Mas que sistema é esse? O sistema de grafia sonora. Então, o sistema, ele retoma grafia sonora. Letra A. O sistema, ele não retoma a ideia, porque a ideia não pegou na tropa, é outro sentido, é outra coisa, é outro contexto. Não retoma um código de pontos e traços em relevos impressos também em papelão. Não retoma isso. Ele retoma imediatamente grafia sonora. Porque poderia ser assim, ó, mas ficaria redundante, repetitivo, né? Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. A grafia sonora permitia, sabe aquela coisa de você, às vezes, falar, é, o João foi à escola, ponto. Ele, quem que é ele? É João. Você não vai falar, o João foi à escola, ponto. O João esqueceu a mochila. O João não levou o lanche. Você vai substituindo ele, o aluno, o jovem, o adolescente. Você vai retomando imediatamente do período anterior, né? Para não cair naquela questão da repetição. E aqui, quando fala o sistema permitir comunicação entre cegos, que sistema que é esse? O sistema que foi dado o nome de grafia sonora, tá? Então, o sistema está retomando grafia sonora, tá bom? Vamos para a próxima? Eu não consegui passar, agora sim, questão 4. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. É um fragmento do parágrafo 7, tá? Então vamos lá. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. A palavra em destaque, agora nós caímos assim, docemente, lindamente na análise morfológica. Por quê? Essa questão aqui ela é muito gostosa para a gente entender a análise morfológica, porque ela vai dar na cara da gente no sentido do seguinte: aquela questão de que muitas das vezes a gente fala assim, olha, mas uma palavra, ela dependendo do contexto em que ela se encontra, ela pode funcionar como uma coisa, ela pode funcionar como outra coisa, ela pode exercer sentidos e funções diferentes numa mesma palavra. E aqui isso fica claro, porque é o que a questão pede, tá? A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que em A. A reglete ainda é usada por deficientes visuais? B. Os restos mortais de Braille ainda estão no panteão? C. Louis Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista? D. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio? O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas? Lembrando que eu não quero saber se essas frases, as frases em si, em essência, estão certas ou erradas. Eu quero saber qual dessas frases, da A até a E, qual delas tem o mesmo sentido que na frase, que no fragmento acima. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda, o Napoleão III,
pausa, tem uma vírgula aqui, né? Que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Olha, não é muito comum a gente ver dica na hora de resoluções de questão, não, porque a gente precisa praticar o exercício de pensamento. Mas, uma dica que eu daria aqui seria pensar esse ainda por qual outra palavra ele pode ser substituído, para que eu possa fazer esse exercício nas demais opções e aí conseguir responder, tá? Pausem o vídeo, respondam e aí sim verifiquem a resposta. Questão 4. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que a reglete ainda é usada por deficientes visuais, que é o da letra A? Não. Ainda é usada dá sentido de continuidade aqui. Né? Ela começou a ser usada lá atrás, aquela régua com os 6 furos, etc e tal, possibilitando 63 combinações, e ela ainda continua sendo usada pelos deficientes visuais. Então, a questão de tempo aqui. Os restos mortais de Braille ainda estão no Panteão. A mesma coisa, continuidade. Está ali, né? Embora essa continuidade ela está no mesmo lugar, de certa forma é estático, mas continua no mesmo lugar, tá? D. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio, permanece como um desafio. O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas, ou mesmo o método Braille não era conhecido, ou naquele momento não era conhecido, também dá um certo sentido de tempo aqui. Todas, de alguma forma, dá essa questão de continuidade, de tempo, de recorte, né? Só que a gente tem a letra C. Louis Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista. Nós temos aqui uma adição, um aditivo. Vamos ver se a gente consegue substituir igual no período acima? A gente pode fazer assim, ó. Louis Braille criou um método revolucionário e também, além disso, ademais, era excelente pianista. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no período acima? No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou também, ademais, além disso, né? Aqui também sentido de adição, que programou também, ademais, além disso, uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Então, por isso a letra C é a resposta. Então, já entramos aqui bem na análise morfológica, né? Aqui a gente já deu aí teve uma percepção. É uma interpretação de texto? É uma interpretação de texto, mas que demanda um conhecimento morfológico, de classe gramatical, de contexto, né? Porque a interpretação de texto é também uma interpretação de contexto. Porque se você não considerar o período, se você não considerar o sentido do fragmento, e nesse caso aqui o sentido da palavra dentro do contexto, você não consegue responder. Não, são iguaizinhas, ainda, mas são aindas com sentidos, com conotações diferentes. E aí a gente tem a letra C com a conotação igual, com o mesmo sentido, que é o que a questão me pede. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Eu não sei se eu fiz certo, gente, porque eu ia colocar 10 questões aqui, que é o português inteiro da prova. Só que acabei tirando uma porque teve uma questão lá que eu até esqueci qual matéria que era, mas era algo que a gente não viu ainda. Então eu penso que não vai acrescentar muito. Eu quero mesmo que vocês sintam que aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está executando, que a gente está exercitando, a gente está desenvolvendo. Tá bom? Questão 5. O trecho do parágrafo 4
Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito, atenção, pode ser reescrito, sem alterar o sentido que apresenta no texto, com A. Se pesquisasse a fundo a grafia sonora, Braille perceberia suas limitações e por-se-ia a aperfeiçoá-la. B. Apesar de pesquisar a fundo a grafia sonora, Braille percebia suas limitações e punha-se a aperfeiçoá-la. C. Para pesquisar a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. D. Embora pesquisasse a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Ou é, quando pesquisava a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pause o vídeo, leia novamente com carinho e veja que a resposta está bem clara no enunciado, tá bom? E aí verifiquem a resposta. Questão 5. A opção que replica, que você pode reescrever, pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito sem alterar o sentido na letra E. Pesquisando a grafia sonora, o que estava acontecendo? Ele estava pesquisando. Então, é quando ele estava fazendo essa pesquisa. Quando pesquisava a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Tá? O que ele estava fazendo? Pesquisando a fundo a grafia sonora. Então, foi quando ele estava pesquisando a fundo a grafia sonora que ele se deu conta, que ele percebeu as limitações da grafia sonora e pôs-se a aperfeiçoá-la. Vamos ver por que as outras estão erradas? Se pesquisasse a fundo, não. Ele estava pesquisando. Estava lá, ó, pesquisando a fundo. Então, aqui já mudou o sentido. Por quê? Porque aqui coloca no campo da hipótese, né? Se pesquisasse, mas ele pesquisou. Então aqui já fez o quê? Alterou o sentido. Apesar de pesquisar a fundo a grafia sonora. Esse apesar, ele altera o sentido. Porque não é apesar, é pesquisando. Tá? Não tem esse apesar. Apesar é quase que a mesma coisa da letra D ali do embora. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Ele estava pesquisando, é fato. E não tem essa valorização, essa análise. Apesar de pesquisar, ele chegou a outra conclusão. Pelo contrário, porque quando a gente coloca essa daqui, a gente está indo para um lado contrário, né? Apesar de eu falar de eu falar como mãe para ele não sair, ele saiu. Então eu tenho aqui um sentido contrário. Aí, apesar de pesquisar a fundo a grafia sonora, Braille percebia suas limitações. Não, é porque ele estava pesquisando. É no mesmo sentido. Então, já alterou o sentido. Aqui eu tenho um sentido de oposição, né? Olha como é que o contexto é importante. A outra está assim. Para pesquisar a fundo a grafia sonora, Braille percebeu seu limite. Não. Para pesquisar? Não. De jeito nenhum. Para pesquisar? Não. Para ele perceber as limitações, ele teve que pesquisar. Então, poderia ser para perceber as limitações, aí sim, para perceber as limitações, ele pesquisou a grafia sonora. Agora, para pesquisar? Não. Né? Aqui a gente entra numa questão quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E é o ovo, não sei se vocês sabem disso. Qualquer dia desse, se vocês quiserem, eu conto o porquê. Tá? Outro dia tava isso numa revista científica, eu tô assim, gente, mas o raciocínio lógico, de alguma forma, já resolveu isso há muito tempo, né? Porque, falando assim, bem por cima, se a gente pensar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o ovo
Ele não precisa sair lá de dentro necessariamente um pintinho. Tem outros animais que botam ovos e são mais retroativos do que a galinha, são mais antigos do que a galinha, né? É só uma curiosidade, uma brincadeira, um dito popular e ao mesmo tempo não só uma curiosidade, uma brincadeira, um dito popular, mas uma coisa que de vez em quando é pesquisada e sempre a resposta é o ovo, tá? Por essa razão que eu disse, porque tem outros animais, outros seres que botam ovo. Bom, para pesquisar não, então já falei. Embora, a mesma coisa lá do apesar, né? Embora pesquisasse a grafia sonora, aí aqui teria que ser um sentido contrário, oposto. E na verdade é um sentido igual, não tem nada a ver. E altera o sentido lá do período. Porque foi pesquisando a grafia sonora, foi no momento em que ele pesquisava. Que momento que é esse? Quando pesquisava a grafia sonora, ele percebeu limitações e pôs aperfeiçoá-la. Então, essa é a transcrição, é a forma de reescrever esse período sem alterar o sentido. Vamos para a próxima? Questão 6. A palavra perdão. Eu tô sem óculos. A frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é: A. O sistema de códigos de Braille tinha menos limitações que o de Barbier. B. Os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barbier. C. Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos. D. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só? Ou há bastante razões para se considerar Braille um herói nacional. Pausa o vídeo, essa é bem bacana, né? Lembrando que a gente quer aqui a opção correta, tá? Tem uns absurdozinhos aqui. Pause o vídeo, pensem na questão e vamos para a resposta. Então, aqui a gente tem como opção correta a letra B. Os alunos ficavam meio desorientados com o método Barbier. Por quê? Porque meio é o quão desorientados os alunos ficavam com o método Barbier, tá? Eu poderia colocar ficavam meios? Não, porque aqui meio é advérbio, né? De modo relacionado a desorientados. Então, eles ficavam muito desorientados? Não. Eles ficavam nada desorientados? Não. Eles ficavam meio desorientados, né? Então, os alunos ficavam meio desorientados com o método Barbier. Quer ver como faz sentido? Advérbio, ele faz uma modificação, mas se ele não estiver ali, o período ainda tem sentido, né? Os alunos ficavam desorientados com o método Barbier. Olha como que faz sentido. Só que eu quis acrescentar um modo desse desorientados. Então, qual que é o modo? Meio. Eles ficavam meio. Não ficavam muito, não ficavam intensamente e não ficavam nada desorientados. Ficavam meio desorientados. Perceberam a modificação? E detalhe, por que está correto, corretíssimo esse advérbio? Ele não tem variação de plural, ele não está pedindo ali uma concordância, masculino, feminino. Por que ele não está pedindo isso? Ele não tem essa variação, porque ele é um advérbio. E advérbio é uma classe de palavras invariáveis, tá? Então vamos lá. O sistema de códigos de Braille tinha menos limitações do que o de Barbier. Essa menos não existe na norma padrão da língua portuguesa, tá? Letra C. Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos. Tá errado porque aqui seria um advérbio de intensidade, são muito conhecidos, a forma como eles são conhecidos. Braille e seu método são conhecidos. Ok, mas eles não são apenas conhecidos, eles são muito
conhecidos. Então, existe uma intensificação. Só que essa intensificação, ela tem que ficar no singular, porque novamente a gente tem um advérbio de intensidade e o advérbio é uma classe de palavras invariável, tá? D. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram sós. Aqui faltou concordância. Esse sós aqui, né? Ele tem variação. E não variou para poder concordar com Braille e sua família. Então, por isso, a D está errada. Há bastante razões para se considerar Braille como herói nacional. Que frase feia, né? Bastante razões. Bastante é uma classe variável. Então, ficaria correto se colocasse há bastantes razões para se considerar Braille um herói nacional, ainda que ficasse feio, porque essa bastante aí, nesse contexto, construiu um período feio, mas ainda teria condição de haver correção se estivesse no plural, tá? E ficaria muito melhor, sonoridade, melhor construído, se a gente colocasse assim, por exemplo, há muitas razões, olha para vocês verem, percebam uma coisa, há muitas razões para se considerar Braille um herói nacional. Eu substituí bastante por muitas, mas eu conseguiria substituir por muita? Há muita razão, aí já fez a flexão aqui para o singular, né? A gente às vezes consegue perceber a língua no falar. Há muita razão para se considerar Braille um herói nacional. Há muitas razões para se considerar Braille um herói nacional. Então, por que bastante está no singular? Ficou super feio, super estranha essa construção, né? Deixa eu fazer um adendo aqui com vocês. Se Braille tivesse desenvolvido mais método além do único método Braille, como que a gente poderia fazer a letra C de maneira correta? Hoje, Braille e seu método são muito conhecidos. Essa era uma opção baseado que Braille tem um único método. Mas se Braille tivesse mais de um método, a gente poderia fazer também. Hoje, Braille e seus métodos, porque aqui eu estou concordando com métodos, seus métodos são muito conhecidos. Aí esse muito sendo advérbio, mesmo que os métodos fossem numerosos, fossem vários métodos, o muito de são muito conhecidos não flexionaria, tá? Eu poderia acrescentar aqui, ó, e seus métodos, ok? Eu gostei muito dessa questão, que eu acho que ela ajudou a gente a trabalhar bastante, muita coisa que a gente viu nas classes de palavras, tá? Questão 7. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em. Gente, eu vou pedir desculpa aqui. Era para mim ter tirado essa questão, tá? Eu vou deixar porque a gente ainda vai trabalhar esse tema. A gente não trabalhou. E o ideal é que a gente visse só conteúdo, mas também vocês ficam conhecendo um pouquinho da banca do Sesgran Rio, um pouquinho do que é cobrado no concurso do Banco do Brasil, tá? Do que vem sendo cobrado nas provas de língua portuguesa, mas a gente ainda não viu essa temática, a gente ainda vai ver adiante, tá? Então vamos lá, tentem responder. Também é bacana a gente se desafiar. Muitos de vocês que estão aqui, de certa forma, são autodidatas, são aquelas pessoas que sentam para estudar sozinhas, né? Bebem de diversas fontes e tal. Então é bacana ter essas questões também, porque vocês têm conhecimento suficiente, muitas das vezes, para poder responder, tá? Se não viram isso ainda, esse conteúdo, não se assustem, não pensem assim, nossa, eu não consigo responder essa questão, aposto que ela considera uma questão fácil. Não é assim que funciona, tá? A gente ainda vai ver esse conteúdo, vai se tornar um conteúdo simples. Tudo que a gente não conhece tende a ser difícil no início, mas à medida que a gente desenvolve, a gente vê que não é nada daquilo que a gente consegue também, tá? Foi um erro mesmo de empolgação. Eu tinha colocado a questão 10, peguei e tirei, porque vi que não tinha nada a ver com o contexto e tal, do conteúdo que a gente vinha vendo. Mas eu queria também que vocês soubessem um pouquinho como que era a Banca do Brasil, ou a banca
da prova do Banco do Brasil. Então, eu acho que por isso eu acabei empolgando demais, mas depois eu repensei e falei, tá, melhor que foco, porque é melhor para o desenvolvimento, tá? Então vamos lá, questão 7. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em A. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. B. Ele queria ensinar a todos os alunos o seu sistema de escrita. C. Braille foi forçado a superar sua cegueira. D. O professor referiu-se a um aluno brilhante. Braille. E. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização de seu método. Pause o vídeo, tente responder, tente ser intuitivo. Se você já viu alguma vez na vida, né, crase, mesmo que você pense assim, eu não lembro, tenta ser intuitivo e tenta responder essa questão. Lembrando que se você não conseguir responder, tá tudo bem, tá tudo certo, que é o momento de errar mesmo. A gente está aprendendo e todas as vezes que a gente está aprendendo, a gente erra e erra muito. De vez em quando, coisa que eu já estudei, eu erro. Eu tenho que voltar, não, isso aqui é tal coisa. E a gente precisa ter essa resiliência de não se cobrar tanto, ao mesmo tempo de tentar, de não desistir. Tá bom? Pause em vídeo e responda, por favor. Então, questão 7, a correta, não vou fazer muitos comentários, porque, como eu disse, a gente ainda vai introduzir o uso correto da crase, tá? Lembrando que a crase, de uma maneira bem simplória, lembrando para quem já viu conteúdo sobre crase, já leu sobre crase, lembra de alguma coisa relacionada à escola, é a junção de dois As, né? A palavra final pede a preposição a e a inicial também pede. Então, a mais a, acraseado. Tá? Então, aqui, ó. A resposta da 7 é: todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. Estavam à espera. Por quê? Eu falo o espera? Não, eu falo à espera. E quem está à espera, está à espera de algo, de alguém. Então, eu tenho ali a necessidade da junção de dois As. Por isso, a crase, tá? Ele queria ensinar a todos os alunos o seu sistema de escrita. A todos, todos é palavra masculina. Então, aqui não gera. E outra coisa, eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho ensinar no infinitivo, o verbo de infinitivo, e palavra masculina. Então, sem crase, tá? Braille foi forçado a superar sua cegueira. Antes de palavra verbo no infinitivo, não tem crase, tá? Então ali a gente tem superar, né? Aí tem a letra D. O professor referiu-se a um aluno, referiu-se a um, né? Então não pede crase, não iria gerar a para que eu craseasse, né? Para que eu colocasse crase nessa frase. E a letra D é a mesma coisa. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse. Tem nada a ver. Consolidasse não pede a para ter a oficialização de seu método, tá? Então a resposta aí seria mesmo a letra A, tá bom? Nós vamos explorar isso muito mais, não se preocupem, no conteúdo específico a respeito de crase, tá bom? Mas isso são os desafios da prova de português da Cisgran Rio, no que se refere ao Banco do Brasil. A prova da Caixa Econômica Federal é bastante similar, tá, gente? Eu vou trazer para vocês. Eu peguei de 2022, depois eu vi que acho que, salvo engano, tinha uma já em 2024, então tem coisa bastante recente, tá bom? Questão 8. Em. Pera aí que eu tenho que sacar aqui. Gente, desculpa, eu esqueci de marcar.
Então, eu vou fazer isso aqui agora com vocês aqui, ó. É esse fragmento. Opa, peraí. Vocês já vão entender porque eu tô marcando essa parte aqui. Tá. Agora vamos lá ler de novo. Questão 8. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Parágrafo 3. A oração destacada apresenta o valor semântico de A. Consequência. B. Proporção. C. Fim. D. Causa. Ou é tempo. Então, eu quero saber sobre como a ideia não pegou na tropa, o que esse fragmento, qual o valor semântico, qual é o valor de sentido que tem nesse trecho, tá bom? Pausem o vídeo, respondam. Questão 8, a resposta correta é causa. Causa, Sara? Tem certeza? É a causa? É a causa, vamos ver. Mas como a ideia não pegou na tropa, já que, devido à ideia não ter pego na tropa, por que a ideia não pegou na tropa? Então, devido a isso, Barbier adaptou o método da leitura para cegos. Então, essa foi a causa pela qual ele adaptou o método para leitura de cegos. Por que ele fez isso? Porque a ideia não pegou na tropa. Já que a ideia não pegou, não tendo pego na tropa, então foi o que causou, né? Como no sentido de causa, tá bom? Então vamos para a próxima. A gente já está quase fechando, né? Já está ficando um pouquinho grande, extenso essa bateria de questões. Chegando ao final da nossa bateria de questões de hoje. Questão 9. No trecho do parágrafo 2, conheceu o método inventado. Gente, tem uns erros aqui. Foi na hora que eu fui transcrever o texto para cá, tá? Então vamos lá. Dito isso, no trecho do parágrafo 2, conheceu o método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função em A. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, Braille desenvolveu seus estudos. B. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. C. A cegueira não o impediu, no entanto, de estudar. D. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. A infecção, 6 meses depois, afetou o segundo olho de Braille. Pause o vídeo, preste atenção no período. Pensem na resposta que mais se aproxima, lembrando que a gente quer o uso da vírgula empregada com a mesma função. Outra coisa, nós vimos isso? Não. Mas dá para responder analisando o contexto, tá? Aqui eu vou dar uma ajudazinha, que é o seguinte. Conheceu o método inventado pouco antes por Charles Babbage de Lasserre, vírgula, oficial do exército francês. O que eu estou fazendo com essa vírgula aqui? Eu estou explicando quem que é Charles Barbier de Lasserre. Então, a gente chama de aposto explicativo, tá? Que eu estou colocando essa vírgula para acrescentar uma explicação. Dito isto, pausem o vídeo e respondam, por favor, a nossa questão fechada. Para finalizar, resposta da questão 9. B. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Vamos lá entender isso? Bom, no trecho do parágrafo 2, conheceu o método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, vírgula, oficial do exército francês. Quem que é oficial do exército francês? Charles Barbier de Lasserre. Quando eu coloquei a vírgula ali, eu acrescentei informação explicando, como eu havia dito anteriormente, né?
É uma explicação sobre quem que é Charles Barbier de Lacerre. Então, eu tenho que buscar uma opção em que a vírgula, o que vem depois, né, o que vem acrescentado depois, é uma explicação do período anterior. Vamos lá? A. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, Braille desenvolveu seus estudos. Não. Não é. É só uma continuidade, tá? De informação. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, vírgula. Aí eu poderia explicar o que é o Instituto Nacional para Jovens Cegos, né? Situado, fundado desde não sei o que, tal, tal. Se eu estivesse explicando o que era o Instituto Nacional, retomando o Instituto Nacional para Jovens Cegos através de uma explicação, eu estaria exercendo a mesma função do que no período anterior. Significa que a letra A está incorreta? No sentido semântico, não. A vírgula está ok. Só que ela não exerce a mesma função. E a resposta que eu quero é referente ao exercício de mesma função do uso da vírgula. Então, por isso que ela não serve, não atende, tá? Letra C. A cegueira não impediu, no entanto, de estudar. Também não. Não tem nenhum tipo de explicação. Perspicaz. Braille percebeu falhas no método Barbier. Também não, que só continuidade, fluidez, respiro, né? A infecção, vírgula, 6 meses depois, também não, aqui eu estou falando do período, não estou explicando a infecção. A infecção, vírgula, é, causada pela bactéria, sei lá, né? Não está explicando o período anterior, está dando continuidade, apenas a função, entre aspas, do respiro para a continuidade do texto, tá? Então, o que tem a função similar ou igual, aí neste caso, é a letra B. Escrita noturna, método Barbier. O que é o método Barbier? Escrita noturna. Entendeu? Então, tem a explicação exercendo a mesma função do que no período apresentado. Então, fechamos o dia de hoje, pessoal. Desculpa a demora na questão da postagem. Eu coloquei que na descrição do canal lá que seria diário, né? Mas por enquanto eu não estou conseguindo. Eu espero dar continuidade nesse projeto. Isso é muito importante para mim, tá? Como pessoa, poder ajudar em relação ao conhecimento. Eu acredito que eu também vou amadurecer, vou aprender muito no processo, inclusive como explicar, inclusive e principalmente com as críticas. Então é muito importante que vocês se inscrevam, participem, contribuam mesmo, tá? Porque eu estou junto com vocês nesse processo de aprendizagem. Forte abraço do fundo do meu coração e até a próxima.